Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta e o assunto agora é a relação dos indígenas brasileiros com o mundo espiritual. Comigo no estúdio está o professor Marco Aurélio Pereira, professor aposentado da Universidade Estadual de Ponta Grossa, no curso de História. Professor, nós falamos sobre mitologia grega nos últimos 2 blocos e eu gostaria de aproveitar a sua presença aqui para falar um pouquinho também sobre a relação dos indígenas brasileiros. De novo, são diversos povos, diversas culturas, diversas visões. A gente acha, às vezes, que o indígena brasileiro é um só, mas não é. Não. São várias línguas, várias tribos, enfim. O nosso país tem o tamanho de um continente, o tamanho da Europa, né? É sempre bom lembrar isso. Assim como também não existe um africano, existem vários povos africanos, né? Mas, enfim, essa também é uma outra história. E no que se refere à construção que nós vemos dos indígenas, a gente lembra basicamente de algumas histórias, como por exemplo Jaci, a Lua, Tupã, o Trovão, mas são menções, nós não aprendemos isso na escola da maneira adequada. O senhor chegou a falar um pouquinho sobre esse assunto no bloco sobre mitologia grega, mas eu gostaria que o senhor nos relatasse como era a relação dos indígenas brasileiros, a grosso modo, obviamente, com o mundo espiritual. Para começar a falar sobre isso, Ney, tem que fazer uma ressalva preliminar. O nosso senso comum sobre a espiritualidade indígena, ele remonta ao final do século XVIII, começo do século XIX, ou século XIX como um todo, principalmente um movimento que ficou muito conhecido na literatura aqui no Brasil, mas um movimento feito nessa época por literatos, escritores de origem europeia, que ao codificarem a temática indígena como tema das suas produções literárias, talvez Gonçalves Dias seja o grande expoente, com aquele poema belíssimo, quase uma saga, o Ijuca Pirama, eles codificaram os sentimentos religiosos, as percepções religiosas indígenas, primeiro de uma forma estandartizando, né, homogeneizando, como se todas as tribos, todas as culturas tivessem a mesma visão religiosa, como a Europa era praticamente toda cristã nessa época. E em segundo, eles passaram para os deuses, para a figura de deuses indígenas, os atributos não do Deus cristão, mas dos deuses mitológicos. E aí atribuíram um panteão aos indígenas, o que os estudos antropológicos do século XX, principalmente a partir da segunda metade do século XX, mostrou que tinha muito pouca correspondência com a realidade vivida nas culturas indígenas, e era muito mais uma representação literária europeizada dessa espiritualidade. Veja, o Brasil praticamente, se a gente excluir a Rússia, o Brasil é maior que a Europa. E a Rússia é uma coisa ambígua entre Europa e Ásia, que a gente nunca sabe direito o que é, né? E a quantidade de culturas indígenas presentes no Brasil, desde a chegada dos europeus, embora até esteja diminuindo drasticamente o processo de aculturação impositivo pela própria característica da ocupação colonial do território, ela era extremamente heterogênea. Se você colocar um Guarani aqui da região sul, do Rio Grande do Sul, do oeste de Santa Catarina, junto com um Caingangue lá de Roraima, eles vão ser tão distantes quanto um lapão e um português na Europa. Alguém que mora na Lapônia e alguém que mora em Portugal, ou como um sueco e um italiano, que tem poucos links de comunicação, quanto mais religiosa. A mítica fundante dessas culturas europeias é completamente distinta. Daí, a gente tem que entender que há uma tendência grande, dado que há uma certa homogeneidade de desenvolvimento cultural nas culturas indígenas brasileiras. Nós não temos nenhum polo tão avançado como, por exemplo, os incas no Peru, os astecas
no México, ou os maias na região da Guatemala ali, que eram culturas bem mais complexas, eram todas culturas de um estágio tribal primitivo, caçadoras e coletoras com rudimentos de agricultura. Essas culturas tendem a ser animistas, ou seja, elas tendem a espiritualizar as forças da natureza. E é interessante que os estudos antropológicos feitos sobre isso, tanto por antropólogos brasileiros como por antropólogos europeus, você lembra que o Claude Lévi-Strauss, que é talvez o grande antropólogo estruturalista, fez suas pesquisas aqui no Mato Grosso, né, com várias tribos, entre elas os Bororo, e eles todos chegaram à conclusão que não havia essa distinção que a nossa cultura europeizada tem entre mundo físico e mundo espiritual. Havia um mundo onde havia elementos físicos e espirituais convivendo no cotidiano e em tudo. Então não havia a distinção entre o sagrado e o profano, que é uma coisa que é fundante para a nossa cultura. O termo profano quer dizer aquilo que está para fora do templo. Então nós temos o de dentro do templo, que é uma coisa, e o de fora do templo, que é outra. Para os indígenas não havia isso. Havia, claro, o mundo dos espíritos, e haviam pessoas que falavam com esse mundo dos espíritos, os morubixabas, pajés, seja lá o nome que você queira dar a eles, eram pessoas que, naquelas culturas, faziam a comunicação entre essas duas dimensões que se entrelaçavam, a dimensão física e a dimensão espiritual. Então, nesse sentido, como era tudo parte de um mesmo espaço de vivência, não havia um espaço de divindade superior. Nós construímos no Brasil uma mítica indígena, e eu sei que é uma afirmação que pode parecer um pouco ousada, mas como isso é muito pouco estudado, ela só parece ousada fora do núcleo que estuda isso. Nós constituímos uma mítica europeizada, constituindo Tupã, Jaci, deuses que são dotados de um padrão de divindade europeu para espaços culturais aqui no Brasil, onde esse padrão simplesmente não existia. E nem sequer foi imposto, porque a relação dos europeus com os indígenas ou foi de extermínio ou foi de confinamento. Uhum. Professor, então, estamos chegando ao fim do bloco, só para deixar bem claro para quem está nos assistindo agora, entre os povos indígenas brasileiros, o mundo espiritual e o mundo físico coexistiam e se de maneira harmônica, é isso? Eu não diria harmônica, porque havia espíritos que faziam mal, como há pessoas que fazem mal. Eram apenas categorias diferentes de seres coexistindo no mesmo espaço. Para nós é um pouco complicado entender isso. Como nós temos dificuldades de entender por que hindus divinizam vacas, divinizam macacos e formigas, enfim, um monte de coisas. Porque são construções do espaço espiritual que elas não são transcendentes, elas são imanentes ao espaço da cultura. Então, no caso deles, a espiritualidade faz parte do cotidiano. Do cotidiano. Assim como o rio, a lua, a caça, as plantas. Tudo. A alimentação, a reprodução, o trabalho, a guerra, é tudo parte de um mesmo espaço, que não tem um ser deslocado para ser responsável por ele. Nesse ponto, a cultura indígena brasileira é menos sofisticada ainda até que as culturas africanas, que elas tinham, com cada um com a sua particularidade, nas diferentes etnias africanas, os seus orixás, os seus senhores de cabeça, que eram os responsáveis, do mesmo jeito que no panteão grego, claro, sem a sofisticação dos gregos, responsáveis pelas áreas de ação da natureza. Professor, muito obrigado pela sua participação hoje aqui. Claro, o prazer foi meu, né? Eu normalmente convido o Marco Aurélio Pereira para vir a esse programa porque entendo que o conhecimento da espiritualidade ajuda na convivência pacífica entre todas as pessoas. Novamente, muito obrigado. Imagine. Vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes.